água. O dia inteiro, amo domingo, a vida domingo, que dia mais lindo, domingo, vai cachimboninho. Olá, quarto ano. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de quê? Hoje, nossa aula de história. Todo mundo aí com livro de história? Muito bem, né? Todo mundo com material. Se não tá com material, dá uma paradinha, pega o material e vamos para nossa aula. Vamos lá? Pronto. A gente vai trabalhar da página 14 à página 17, certo? Todo mundo aí. Da página 14 até a página 17, certo? Pronto. E aí, depois a gente vai trabalhar a página 20 e a página 21, certo? Mas não vamos trabalhar a página 18 e nem a página 19. Por quê? Porque ela é revisão para o teste. A gente só vai trabalhar quando formos fazer os testes, certo? Então, vou repetir, hein? Vamos trabalhar da página 14 inicialmente no primeiro vídeo, porque a professora vai dividir, né? Da página 14 à página 17. Pronto. E no segundo vídeo, a gente vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com a página 20 e com a página 21, certo? Pronto, todo mundo preparado, já tá com os livros na mão. E aí, vamos começar aonde, Protacila? No capítulo 3, na página 14. Vamos falar dos primeiros contatos. Como foi realizado e como aconteceu esse primeiro contato, o contato dos portugueses com os povos indígenas e também o contato dos povos indígenas com os portugueses, que a gente não pode esquecer dessa relação, não é? Dessa reciprocidade, dessa relação de associação, porque não foram só os portugueses que chegaram aqui, né? Aqui já existiam pessoas no Brasil, já existiam povos, já existiam povos, inclusive povos diversos, com diversas culturas. Pronto. E aí vamos para os primeiros contatos aí na página 14. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram pessoas em um território muito diferente de tudo que eles conheciam, viu, gente? Nos relatos enviados a Portugal, os viajantes descreviam as paisagens do Brasil como o quê? Exóticas, né? Ou seja, diferente, estranho, com frutos e vegetais desconhecidos, florestas densas e cheias de animais perigosos. Por causa da riqueza natural e do calor, o Brasil era descrito como paraíso terrestre. Os indígenas tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus. Usavam outras vestimentas e outros acessórios, viu? Esse estranhamento com que os europeus consideravam os indígenas, ora eles pensavam que eles eram bondosos, ora também qualificavam como selvagens. Os relatos dos viajantes foram usados por artistas para produzir obras que muitas vezes reproduziam uma visão fantasiosa do Brasil e dos indígenas, infelizmente, não é? E essa visão ainda hoje é trabalhada e a gente precisa desmistificar, ou seja, mostrar a verdade, mostrar que essa realidade que foi apontada pelos colonizadores, né? Ela era uma realidade fantasiosa, aquilo que eles imaginavam que era, mas eles de fato não conheciam a realidade porque não estavam dentro dessa realidade. Então, era muito prematuro, muito inicial essa avaliação deles. Mas eles fizeram e essa avaliação perdurou por muito tempo. Inclusive, pintores fizeram suas pinturas e suas obras com base nesses relatos. Aí, ó, nós temos o quê? O detalhe do mapa da Terra Brasilis na obra de Atlas Mili, onde ele representa indígenas e parte da flora e da fauna do território brasileiro. Imagine. E tem também relatos e representações do Brasil. Ao longo dos anos, muitos europeus chegaram a visitar o Brasil, interessados em conhecer um lugar diferente do que já conheciam.
Eram, ó, cientistas, pintores, diplomatas e aventureiros que publicaram suas viagens em formas de relatos e desenhos também. Ah, vamos para a atividade? Pronto, a atividade na página 15. Tem um mapazinho aí, um mapa um mapa antigo, bem antigo do Brasil, no tempo, né, da colônia. Esse aí é o mapa da Terra Brasilis, né? Vocês vão descrever os elementos que vocês veem nesse mapa aí. Tudo que vocês perceberem no mapa, vocês vão colocar nas linhas. Segunda questão, vocês vão assinar com X as alternativas que explicam por que os europeus tinham uma ideia fantasiosa a respeito dos indígenas. Então, vocês vão marcar com X o motivo pelo qual, né, a explicação para a descrição que os portugueses faziam, o motivo. Então, vamos lá? Os europeus encontraram aqui povos com costumes muito parecidos com os deles. Então, fizeram descrições fiéis dos indígenas. Será que é verdade? É esse o motivo? As descrições feitas tinham como base a visão do mundo e o conhecimento dos europeus no período. Ou a terceira opção, algumas descrições foram feitas por pessoas que nunca estiveram no Brasil. O que vocês acham que é aí? Pronto, e agora vamos para a página, para a página 16. Vamos falar do encontro dos mundos, isso. E o encontro dos mundos a gente vai falar onde? No próximo vídeo. Pronto, agora vamos para o quê? Vamos para o nosso vídeo 2, que fala sobre o encontro dos mundos, não é? Nessa parte, nesse capítulo, a gente fala sobre o primeiro relato sobre o Brasil, feito por quem? Por um escrivão português chamado Pero Vaz de Caminha. E sabe quem ele era? Ele era um tripulante de uma das embarcações comandadas por Pedro Álvares Cabral. Caminha, sabe o que foi que ele fez? Ele escreveu uma carta para o rei de Portugal, falando sobre o território e sobre os habitantes. Ele contou sobre as vestimentas, ele contou sobre as pinturas corporais indígenas, ele falou também dos alimentos que comiam e também sobre as atividades cotidianas, além até das danças, das músicas. Ele falou de muita coisa, né? E uma coisa interessante, viu, gente? Os indígenas chamavam de branco os portugueses e todos os demais europeus que vieram para cá. A origem desse termo é explicada por lendas de diversos povos indígenas. Vamos conhecer aí uma dessas lendas? Vou contar agora para vocês, fiquem bem atentos, hein? Essa lenda conta que havia na aldeia um menino chamado Alqué. Ele conseguia se transformar em animais e gostava de assustar todo mundo. O tio de Alqué, temendo esse poder do menino, tentou, sabe o que fazer? Matá-lo de diversas maneiras. Mas Alqué sempre sobrevivia, até que Alqué, certa vez, foi lançado, sabe aonde? Numa fogueira. Depois disso, todos abandonaram a aldeia e foram viver em outro lugar. Um dia, quando voltaram para buscar as cinzas do menino, sabe o que foi que aconteceu? Os timbiras tiveram uma grande surpresa. Alqué tinha se transformado no primeiro homem branco. Olha só, e aí, gostaram da história? Coloquem aí. Pesquise outras lendas também para vocês perceberem essa, né? Essa nomenclatura que eles usam, né? A palavra branco. Pesquisem aí. Vamos lá. E na imagem aí tem, né? Pero Vaz de Caminha lendo a carta para quem? Lendo a carta para Pedro Álvares Cabral, lendo a carta para o Frei Henrique de Coimbra, essa carta que eu falei para vocês. A carta que ele mandaria para quem? Para o rei de Portugal, falando sobre o quê? Falando sobre o Brasil. Vamos aí para a página 17? Na página 17, vocês vão precisar assistir um vídeo, certo? Um vídeo que fala sobre as relações entre colonizadores e indígenas. Mas assim, quem não conseguir assistir o vídeo, coloque essa temática no YouTube. Coloque assim, ó, as relações entre colonizadores e indígenas. Pronto, vocês vão ver muito material interessante e aí vão poder assistir, certo? Não vão ficar sem responder a esses questionamentos que estão logo abaixo.
Pronto. Oralmente ou aí nos comentários, vocês vão dizer como é que Caminha descreve os indígenas. Depois de assistirem esse vídeo, né, o vídeo que vocês pesquisaram, ou o vídeo que é trabalhado, né, lá no livro de vocês, né, no livro interativo, me digam aí como é que Caminha descreve Fala do Brasil. E letra B. Agora explique com suas palavras como foi o encontro de cada um desses povos com os brancos Yanomami. Se não encontraram no vídeo de vocês, é só pesquisar, certo? Como foi o encontro dos Iapixana, Baré, Cucuru, Cuicuru. E na letra C, Caminha utilizou a escrita para relatar a chegada dos portugueses ao Brasil, a forma mais comum de registrar os acontecimentos naquela época, não é? Se fosse hoje, que outros meios poderiam ser utilizados para o registro desse acontecimento? Coloque aí nos comentários como é que, se fosse hoje, como é que nós faríamos, quais registros, de que forma que a gente repassaria esses acontecimentos, essas novas descobertas. A gente passaria através de quê? Como é que nós nos comunicaríamos, hein? Pronto! A página 18 e 19 a gente não vai fazer porque ela é revisão. E a gente vai passar para a página 20 e 21, aonde no próximo vídeo, certo? Pronto! Ligado no próximo vídeo. E olha eu aqui no próximo vídeo falando sobre o quê? Falando sobre os povos indígenas em luta para sobreviver. É uma luta muito grande, né? Porque eles viviam numa quantidade, há mais de 500 atrás, eles eram muitos. Hoje, né, já não são muitos mais. Porque muitos deles foram dizimados, muitos deles pegaram as doenças dos brancos e aí morreram. Então, muita coisa aconteceu, né? E hoje eles estão em número menor. E aí eles lutam pela sobrevivência deles, né? A violência contra os indígenas, muito comum, né? Muitos morrem por causa de doenças trazidas pelos europeus, como gripe, sarampo, varíola, pois o organismo deles não tinha defesa, né? Não tinha defesa para esses, eles não conheciam os remédios, enfim. Né? Diversos indígenas, eles também foram escravizados pelos portugueses, e muitos acabavam morrendo por trabalhar em condições exaustivas, não estavam acostumados para trabalhar dessa forma. Em disputa pelo domínio de terra, outro grande número de indígenas morreu em combate contra os portugueses, né? Eles lutaram pelas terras deles e acabaram morrendo. Parte da população que sobreviveu teve de deixar as áreas que ocupava. Quem sobreviveu teve que sair de onde morava, né? Nas escolas indígenas, no Brasil, leis garantem o ensino de línguas indígenas e a transmissão dos costumes desses povos. Em muitas aldeias, há escolas como professores indígenas, as crianças aprendem a língua e a cultura de seu povo e também a língua portuguesa. Que bom, isso é bom, né? Agora vamos falar sobre as terras indígenas, que está na página 21. Os indígenas têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam, certo? É um direito deles. Para garantir esse direito, existem locais demarcados de uso exclusivo, chamado de terras indígenas. Dessa forma, todas as riquezas naturais das terras em que vive, como a madeira das árvores, os peixes dos rios, as plantas, os animais e os minérios, podem ser utilizados somente pelos indígenas, certo? Porque aquele território ele foi demarcado, é deles. Nem sempre, porém, isso acontece. Todas essas riquezas atraem empresas e não indígenas, não é? Interessados em quê? Em explorá-las, gente. E em muitos casos ocorrem confrontos entre os indígenas e os não indígenas. E os indígenas acabam morrendo, não é? Por conta dessa falta de quê? De consciência, essa falta de respeito. Se ali o local já foi delimitado, eles saíram dos locais onde estavam, né? E foram, apertadinhos, ficaram apertados num determinado espaço. Mas nem esse espaço ele é respeitado por muitos, né? E aí nós temos um mapa que mostra as terras indígenas regularizadas em 2012, né? De vermelhinho
tem as terras indígenas regularizadas e aí tem os limites. Vamos para a atividade. Observe no mapa e façam o que se pede. Em qual região está localizada a maior parte das terras indígenas regularizadas? Na região norte, na região sul, sudeste, centro-oeste ou nordeste? Observe bem aí o mapa, viu? Pronto. E letra B. Em quais estados não havia terras indígenas regularizadas em 2012? Me digam aí. E segunda questão, vocês vão falar sobre as causas que provocaram a morte de um grande número de indígenas. Falem aí nos comentários se vocês concordam, o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito disso. Vocês concordam com essa situação? Você acha justo, né? Você acha justo? Eles eram muitos, agora são poucos e estão apertadinhos no local, mas mesmo nesse local eles são violentados, agredidos e muitos morreram por diversas situações. O que vocês pensam a respeito? Fale aí nos comentários, patrão, certo? Pronto, o nosso vídeo termina por aqui. Até a nossa próxima videoaula de história. Aguardo todos vocês. Um beijo, um cheiro e um queijo. E até o nosso próximo vídeo. Fui! Vamos de domingo? Beijo, fui!